E aí, galera, vamos aqui, ó. Ih, chegamos a um momento importante, professor Jefferson. Ah, é? É. Sabe o que é? Não. A nossa revisão da Caramba, unidade Tatá. 2. É essa Revisão aula. da unidade 2? Porque já já a gente vai ter o quê? Avaliação. Então, galerinha, vamos prestar atenção aqui. Vamos fazer aquela revisão que assim que a gente finalizar, você vai iniciar a sua avaliação. Então, meu diretor, aula 32.1. Manda aí. Manda aí, Então, galera. Galerinha, então nessa revisão da unidade 2, nós vamos passar, revisar, rever, recordar sobre Tópicos, né? Manejo da pecuária, sobre os manejos e criação de coelhos, manejo e criação de ovelha, manejo e criação de cabras, suinocultura parte 1 e 2, manejo e criação de bubalinos, parte 1, 2, e manejo de criação de bovinos, parte 1, 2. E também temos o manejo e criação de bovinos de leite e introdução à estruticultura, que é um alinhamento, tá? Sobre, principalmente, os produtos. Foi ovo, couro, óleo e também apicultura parte 1 e apicultura parte 2. Então, lá na aula 16.1, nós falamos sobre criação de coelho, características gerais, tipos, as raças, manejo alimentar. Lembrando bem, então, do manejo alimentar, porque o coelho tem dois tipos de manejo. Vou começar pelo manejo alimentar. Isso, vai, passa. Aí, aqui. Manejo alimentar. Pessoal, nós temos aí ó, as características gerais, nós temos as raças, as mais utilizadas, né? A Califórnia, a Chinchila, Nova Zelândia e o Augustus, que é esse marronzinho aí. Lembrando que todos eles nós utilizamos não só carne, mas também a pele. E o que tem maior saída em relação à pele é o chinchila. Alimentar. Temos que colocar aí que esses animais têm dois tipos de alimentação. Eles têm uma fase que é a alimentação de volumoso, tá? Que aí, claro, tem um capim específico para essa alimentação deles, nós vimos na aula, mas as fêmeas, quando estão próximo ao parto, é ofertado para elas legumes, né? Que isso vai auxiliar o processo de leite, tá? Fora isso, o sistema de engorda é feito exclusivamente com ração, tá? E tem que tomar um pouquinho de cuidado na parte da terminação, porque eles são aqueles secotrofia, né? Que se alimentam das próprias fezes, mas isso aí... Mas é importante, é né? importante, porque isso ajuda também o processo de gastrointestinal, do processo imunológico deles. Passa. Já na aula 18.1, falamos de manejo e criação de ovelhas. Então, olha só, em relação ao manejo e criação de ovelhas, o que nós temos que lembrar? Preferencialmente, aí, coisas importantes, são as diferenciações. Nós temos diferenciações das ovelhas, tá? E também não só delas, mas das cabras, que é o sistema morfofisiológico delas, as raças indicadas ao nosso sistema, sistema de criação, mercado e manejo de criação. Aqui, ó, nós estamos vendo que a principal da ovinocultura ou ovinicultura, tem essa na literatura, é carne e leite, mas também tem produtos como lã e também couro do animal. Só que na nossa região são as deslanadas, as mais utilizadas nesse processo. Perfeito, Jeff. Opa, eu apertei aqui. Vai. Agora, aula 19.1, manejo e criação de cabra, que aí tem um nome, né? Lá é a ovinocultura, que é a caprinocultura. Falamos sobre as raças, sistema de produção, alimentação e o mercado. Pessoal, em relação a esse sistema, diferente, semelhante ao da ovinocultura, nós temos 3 sistemas de criação, que é o sistema extensivo, intensivo e o semi-intensivo. Os 3 sistemas de classificação baixa. Só que é básico. Só temos que lembrar uma coisa.
sobre as instalações, sobre o sistema de apriscos, né? Que é mais utilizado em cabras do que em ovelhas. Mas os dois apresentam essa característica, porque as nossas ovelhas são deslanadas. Exatamente, é da nossa região. Isso. E a aula 20.1. Suinocultura. É porque estava no 40. Suinocultura, porco, né? Manejo de produção, manejo de reprodução, manejo ao nascer. Aqui, gente, na suinocultura, tem todo um processo, né? Digamos assim, é bem mais minucioso, né, professor? Perfeito. Porcos, pessoal, tem o manejo de produção, reprodução, o manejo ao nascer, nascimento dele, após o nascimento, Tem que várias etapas. nós realizamos o processo de secagem, realizamos o processo de retirada de dentes, moça, retiramos um terço da cauda, isso é o procedimento após o nascer. Escamoteador imprescindível para manter a temperatura e também o manejo dentário. E aí nós colocamos aqui para vocês o acompanhamento em relação à mamada, a primeira Após mamada. o parto. Isso, porque é muito importante devido ao colostro, aonde isso vai... Precisa receber a imunização deles, A né? imunização, principalmente gastrointestinal, para não dar Diarreia. na hora de fazer a passagem do líquido para a ração, né, pastosa e depois sólida. E aí na aula 22.1, Suinocultura parte 2, que nós vamos falar sobre alimentação. Vamos falar sobre a terminação, que é a engorda. Vamos falar sobre o sistema o sanitário, doenças e área de produção. E aí nós temos que lembrar lá da creche, o controle da temperatura desses fofinhos, que são uma delícia quando estão assados. Então, Ai, Jeff. Equalização do lote. Professor, vamos lembrar aqui sobre essa equalização do lote? O que é essa equalização do lote? Fazer com que eles... Porque os bichinhos é igual cachorro, gato, quando nasce. Tem uns são maiores, tem uns são menores. Então, o que a gente faz? Equaliza, coloca, separa no lote da creche, só mistura todos eles, dá um banho de criolina e coloca só os porquinhos que têm o mesmo tamanho. Ali os porquinhos que estão em tamanho menor para poder dar chance para todos. Então a gente chama de equalização de lote. Perfeito. Tá? Nós temos o monitoramento dos animais nos primeiros dias, em caso de surtos de diarreia, suspender a ração. Aula 23.1, manejo de criação de bubalinos, que é a paixão do professor Jefferson. Introdução, principais raças, manejo de criação, manejo alimentar, manejo sanitário. Vamos lá, então. Então, nós temos as principais raças aí, o Mediterrâneo, Murrá, Jafarabate e o Carabao. Pessoal, eu gosto mais do Carabao e do Murrá, prof. O Murrá e o Carabao perfeito. Tá, perfeito. Eu tô dizendo que eu gosto. Sim. Pessoal, vamos lá. São raças dóceis, tá? De fácil manejo. Quando a gente fala manejo, significa fácil direcionamento, tá? Só que é uma raça que ela tem uma característica, como a gente está falando, tá, sobre a comportamento animal. É inato deles algumas atividades igual ao suíno, né? Então tem que tomar muito cuidado com o manejo desse animal em relação à disponibilização de água para eles. Ó. Tá? Isso. Eles precisam desse banho ali refrescante, precisa colocar deixar aquela carapaça seca de lama sobre a pele. Mas, por exemplo, eles fazem isso. Então, mas para quem tem estrutura na instalação, faz um galpão, que aí é intensivo, ele não vai se movimentar, vai ficar sentadinho, comendo, só que tem que ter cobertura. Aquele jato de água para refrescar, ventiladores, para compensar se você não tivesse. Exatamente. É isso. Porque senão eles arrebentam tudo. Eles vão atrás onde tem a lama. E é um animal muito forte. Mas é dócil, fácil manejo. Não confunda uma situação com a outra. Uma coisa é o animal, ele
o movimento que esse animal faz, a força que ele tem Isso. em relação aos demais, que podem ter uma reação, mas pela força que não tem tanto, esses aqui são animais fortes, pesados. Pesados, isso. Uhum. Uma excelente, tem uma qualidade na carne. O leite desse animal, nós falamos muito sobre o leite da búfala, e também um animal rústico. Exato. Tá? Tolerante. Tolerante. Tá? Perfeito. E na nossa próxima, aí quase finalizando, que ainda temos que entrar de bovinos, nós temos o manejo parte 2, que é a reprodução, e também em relação às doenças. Então, um dos grandes desafios que se verifica nos bubalinos brasileiros reside certamente na busca da implementação, melhor organização, maior equilíbrio nas cadeias comerciais dos seus derivados, seja na questão da produção de carne, derivados para embutidos, né? E também para leite, que não é tão direcionado, né, o líquido, mas sim o derivado dele. E aí nós temos o manejo de criação de bovinos, tanto para corte, sistema de criação e o sistema de produção. Em relação ao sistema de produção da bovinocultura, ó, na bovina também tem esse sistema. Só fazendo um paralelo com os bubalinos. O problema disso tudo dos bubalinos é o porte dele. Tá? E aí tem, mas o porte da vaca, só que aí tem que verificar que essas aqui é um sistema pode ser tanto para ordenha como para engorda, o tempo é menor. Não se tem ainda essa padronização nos bubalinos. Exemplo, tanto tempo, agora eles podem ficar 45 dias, 90 dias só para engorda. Ainda não tem essa padronização. E qual é o farelo? Por exemplo, aqui é caro você fornecer volumoso. Farelo é quando a gente está falando da ração, volumoso, porque a mão de obra é muito grande. Você preparar a silagem ou o feno para dar para esse animal, mas ele vai ficar em pouco tempo e ganha um alto peso. Então, sistema intensivo é o que é empregado mais, né, em relação tanto ao confinamento, mas está ligado diretamente ao processo de alimentação desse animal, tanto para carne como para leite. A alimentação é a base de forrageiros, né, e isso é compensado ou complementado com ração. Então, quando a gente está falando de vaca leiteira, a ração é complementação. Quando a gente está falando de corte, aí é o contrário, tá? Tem essas vantagens dentro do sistema. Qual? Minimização da idade até o abate, precoce, quanto mais novo, intensivo, macio, né? quanto mais nova o novo animal, melhor a carne. É óbvio. Né? A elevação do ganho do percebi, viu, prof? A flexibilização também na produção. Isso é muito importante. The next! E a aula de criação de bovinos, parte 2, que é o mercado. Professor, sim, as doenças. Tô fora, né, prof? Entendi, viu? Não! Muitas pessoas confundem o produto do sistema da pecuária. A pecuária orgânica, que é o boi orgânico, como chamado também de boi verde. Queria falar, ficar pensando o boi natural. O boi verde, no entanto, é um animal advindo de um sistema de criação basicamente em pastos, sem agrotóxicos. Se eu fosse vocês, prestaria bem atenção nessa questão. Sem agrotóxicos. Olha, deixa que pode ser suplementado com um alimento de origem vegetal. Pessoal, quando a gente fala assim, não só sem agrotóxico, mas até adubação. A adubação não é feita com esses adubos minerais, é adubação advinda de decomposição, de compostagem, composteiras, ou então de composteira que vem em cama de aviário, vem os dejetos de suíno ou dos próprios bovinos. E para a gente finalizar aqui, nós temos então a aula de manejo e criação de bovinos, só que aí não é mais corte, nós estamos falando de corte, agora é destacado somente leite. É o bovino de leite, o mercado, a alimentação, o sistema sanitário, reprodução e produção. Vamos abrir aqui. Né? Em relação ao fornecer para o animal que precisa de acordo com... Não,
fornecer a cada animal o que ele precisa de acordo com a produção esperada. E é fundamental o balanceamento da dieta em vacas leiteiras. Cada animal, devido à sua genética, predisposição, peso, idade, tem uma necessidade de alimentação diferenciada. O que isso significa, professor? É que na grande maioria, as vacas leiteiras, quando a gente coloca, a gente foca muito nas holandesas, que é essa daí, né, que a gente está vendo. Só que temos que direcionar um fator, tá? Sempre nós estamos fazendo os cruzamentos. Por exemplo, Gir-com, né? Você faz a criação, a Gir com aquele branco, Nelore, ou holandesa com Gir. Tem... agora foi um Jafarabate na cabeça. Aquele vermelho, gado vermelho, que eu sempre esqueço, né? Mas daqui a pouco vem eles. Que são excelentes gados para a produção de leiteira. Uma das classificações, quando a gente fala sobre melhoramento genético e idade, é devido que uma vaca, quando ela está produzindo leite, significa que ela já está prenha, ela está esperando o próximo. Aí já está lá, ela não para, só tem um descanso de um mês. Nossa. E ela já está produzindo leite, já está lá prenha. E aí o que a gente faz, professor? Cada fase de produção de leite é uma alimentação diferenciada para ela, só que é ração. Leite também, o produto leiteiro, ele é diferente do bubalino, do zebuíno e bubalino. Zebuíno isso aqui, bubalino o pretão lá. Porque lá é virado só para derivados, os búfalos. Só os derivados, os búfalos. Aqui não, é mais líquido, né? Agora, tanto para derivado de iogurte, mas o restante que é queijo, tem um mercado mais acessível. Por quê? Por causa da quantidade. Já tem uma padronização. Doenças. Tem que lembrar de falar das doenças. Eu estou falando aqui, mas estou seguindo isso, unitário. Doenças. Não vai vacinação. Não estamos falando da vacinação, nós estamos falando de coisas. Mas em relação à vaca leiteira, qual é o imprescindível? Sempre o teste de mamite e mastite, que é feito na escolha aleatória das vacas. Como assim, professor? Quando a gente vai abrir a porteira lá da ordenha, elas vão seguindo desde o pasto. E aí, quando a gente vê que tem as vacas que elas estão entrando na ordenha, setor de ordenha, elas já vão esguichando leite. Essa você não precisa fazer, o teste de mamite. Aquelas que não estão esguichando, já tem que tomar um cuidadinho. Pode ter várias que não vão estar. Você pega aleatoriamente para fazer antes de colocar. Aí que está o negócio. Antes de colocar, porque você pode transferir isso. Tem que fazer toda uma limpeza na máquina. Então você tem que fazer esse teste de mamite e mastite, que rapidamente é uma reação que ocorre dentro de uma peneirinha. Essas peneirinhas que a gente tem em casa mesmo. Que pode prejudicar, sim. Prejudicar não só a qualidade de todo o leite, porque aí tem uma interdição, mas também passar essa infecção para outros animais. Quando a gente fala de sistema de produção, que é lá o intensivo, extensivo e o semi-extensivo, é que a gente precisa estar lembrando e atento para tudo isso, dependendo da sua criação, porque algumas doenças elas são facilmente passadas, né? Passador. São facilmente transmitidas de uma para outra, né? Rapidamente. Isso. Então, dependendo da criação, você precisa ter essa atenção a mais. Na verdade, quem cria tem que estar olhando todo o tempo, observando tudo. O olho do dono que engorda a produção. Então, galerinha, finalizando então, essa nossa revisão aqui da unidade 2, revisão geral. Esperamos que você realize uma excelente avaliação. Passe a 10, viu? Até a próxima, galera. Tchau.